Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos fazer então instalação e configuração do link E1 PCM30 que vocês já estudaram. No caso nosso aqui no laboratório, vamos fazer a instalação da central de impacto da 68 da Intelbras, que são os equipamentos que nós temos, né? O nosso cenário é o seguinte, então nós vamos ter o PABX, que a gente vai configurar, e num cenário real ele estaria entroncado com a central pública. O entroncamento com a central pública normalmente pode ser através de troncos ou juntores analógicos ou troncos digitais. No caso do E1, PCM30, a gente tem 30 canais digitais, que é o que a gente vai configurar hoje, né? Lembrando sempre que o PABX precisa estar entroncado na central pública para ter acesso aos usuários externos, né? A gente consegue fazer as nossas chamadas internas, de ramal para ramal, mas quando a gente quer realizar uma chamada para um número externo de qualquer lugar, ou quando a gente quer receber chamadas externas no nosso PABX, a gente precisa de um entroncamento com a central pública, né? Então, na aula de hoje, em telefonia 1, lembrando, a gente fez a configuração do PABX para linhas tronco-analógicas, e aqui em telefonia 2, então, a gente vai fazer a instalação e configuração do link E1, do PCM30. Algumas definições importantes para as configurações que nós vamos fazer. Portas. Portas são todas as interfaces que se conectam ao PABX. Então a gente tem como portas os ramais, que são os telefones que os usuários do PABX utilizam. A gente tem portas que são ou podem ser troncos analógicos, conexões com a central pública, ou troncos digitais, no caso do E1. O que é um feixe? Um feixe é um conjunto de linhas que ligam a central PABX à pública. Então, eu posso ter um feixe, um conjunto de troncos analógicos, ou outro feixe, um conjunto de troncos digitais, um ou mais recursos, por exemplo. Rota. Rota é o caminho do PABX para a central pública. Se a gente olhar nesse nosso cenário aqui, a gente teria duas possibilidades de conexão do PABX com a central pública. Conexão via troncos analógicos ou conexão via E1, troncos digitais. Então, uma rota seria o caminho passando pelos troncos analógicos, a outra rota seria o caminho passando por troncos digitais pelo E1. Na prática, essas rotas vão ser utilizadas porque nós vamos criar códigos de acesso dos ramais do PABX a esses caminhos, a essas rotas. Então, quando um ramal desejar fazer uma chamada externa, ele vai digitar um determinado código de acesso, por exemplo, o 0, que é o mais comum, e ele vai acessar um dos dois caminhos disponíveis para chegar na central pública, para realizar a chamada externa, tá? Então, a gente teria, nesse caso, né, duas rotas, a rota analógica e a rota digital, e para cada uma delas a gente criaria um código de acesso. Então agora a gente vai passar para a parte dos equipamentos, a conexão física do E1 e depois a parte de configuração. Vamos ver os softwares que a gente precisa para fazer as configurações e o passo a passo para essa configuração. Então, com relação aos equipamentos, aqui nós temos duas centrais Impacta 68, porque a gente vai fazer uma central simular a pública para outra, né? O cenário que a gente acabou de ver no vídeo anterior, a gente tem a central pública, né? O PABX entroncado na pública. Aqui a gente, evidentemente, não temos uma central pública no laboratório, a gente vai usar dois PABX para fazer essa configuração. Então, esse é o hardware básico da central Impacta 68, a gente tem a placa base, a fonte de alimentação e as placas com as portas, né? Aqui nesses slots nós temos as placas de ramais, onde vamos conectar os telefones. Cada placa dessa tem 4 circuitos, significa que eu consigo conectar até 4 telefones em cada placa. Se nós tivermos as 8 placas instaladas, o que não temos aqui, nós teríamos até 32 ramais, né? Essa é a placa de E1, que nós vamos fazer a instalação e a configuração. Aqui uma placa de tronco analógico, né, para a gente conectar as linhas analógicas, se fosse o caso de conectar linhas analógicas até a central pública, nesse caso a gente não vai utilizar. Aqui temos duas placas VoIP, que são acessórias da central, a gente não vai usar nessa aula, né? Então, do outro lado, a gente tem a outra Impacta, também com as mesmas placas
de ramais, tronco analógico e a placa de E1 que a gente vai fazer a instalação e configuração. Importante lembrar que cada tipo de placa, cada modelo de central vai ter um modelo de placa de E1 com conectores específicos. Então a gente precisa saber o quê? Que tipo de cabo e conector eu preciso ter para fazer a instalação dessa placa e ligar no equipamento que vai chegar da operadora. Porque quando a gente faz a instalação do E1, a gente está contratando esse serviço de uma operadora de telefonia. Essa operadora vai entregar para a gente um equipamento que vai ser conectado na nossa placa de E1. No caso aqui do nosso laboratório, como as duas placas são iguais, a gente vai usar esse mini cabo coaxial, tá? Que é o cabo adequado para fazer a conexão nas duas placas. Lembrando, né? O entroncamento digital ele é a 4 fios, então a gente tem dois cabos coaxiais, dois conectores, um é o TX e o outro é o RX. O que eu preciso conectar? Eu preciso conectar o TX de uma placa no RX da outra e vice-versa, tá? Então eu já tenho aqui as conexões, né? Vou conectar só esse cabo que está aberto. As centrais evidentemente estão desligadas, né, pessoal? Sempre que for mexer no hardware da central, conexão de cabo, tirar, colocar uma placa, por questões de segurança e também para evitar de danificar o equipamento, a gente tem sempre que estar com a central desligada, tá? Então agora eu fiz a conexão da placa, dos cabos da placa E1, vou ligar as duas centrais. Então a gente vai ver aqui eu tenho o LED da CPU da central piscando, ele está inicializando, então ele está piscando rápido. Na placa de E1, a gente também tem um LED verde piscando rápido, que é a CPU da placa de E1, e a gente tem um LED vermelho, que indica falta de alinhamento, porque a placa não iniciou ainda, então eu não tenho sincronismo no meu enlace. A placa de E1 agora já iniciou, então o LED está piscando lento, e o LED vermelho, que é o LED de alarme de falta de alinhamento, já apagou. Significa, se a gente olhar aqui na outra central, eu só tenho o LED verde aqui aceso também, perdão, desse lado aqui. A gente vai ter o mesmo LED verde piscando lento, não tem o LED vermelho aceso, né? Significa que as conexões físicas do meu enlace estão boas. Essa é uma parte muito importante, porque se eu tiver um cabo mal feito ou um conector mal conectado, eu vou ter perda de alinhamento. Eu vou mostrar para vocês aqui que eu vou abrir o cabo. Eu vou abrir um conector aqui. Olha lá. Perda de sinal, tá? Porque eu abri. Eu estou aqui simulando um defeito, evidentemente eu abri o conector, mas eu poderia ter só apenas um conector ou um cabo mal feito, mal conectado, e eu já teria perda de sinal, tá? Então a parte física no enlace E1 é muito importante. Se a gente olhar aqui o LED da CPU da central, ele já está piscando lentamente, significa que a central está pronta para o uso. Só que ela não está configurada, tá? Ela vem com uma configuração de fábrica e o E1 não vem configurado, porque as configurações do E1 dependem dos dados que a operadora vai me passar. Novamente lembrando, a gente vai contratar o serviço, então a gente vai contratar uma série de números telefônicos vinculados a um prefixo, né? Dependendo da quantidade de ramais que nós temos, e aí nós precisamos configurar a central para que ela funcione de acordo com os dados passados pela operadora. Para fazer a configuração da central, a gente vai precisar conectar lá um computador. A conexão se dá através de uma comunicação serial com o computador, com esse cabo aqui, que é específico para esse modelo de central. Ele tem um conector DB9 na ponta que vai no computador e um RJ45 que vai no conector aqui na placa base da central. Esse cabo aqui, o manual da central ensina como confeccionar, tá? A gente precisa dele para fazer a comunicação com o computador. Então agora a gente já tem o hardware instalado, a placa de E1 está conectada na outra central, o nosso enlace E1 está alinhado, significa que a gente tem fisicamente o enlace funcionando. Agora nós precisamos proceder à configuração da central, que vai ser a próxima etapa. Então, pessoal, para realizar a etapa de configuração da central, a gente vai precisar de um computador com o Windows. Os programadores dessa versão de central, eles não funcionam em Linux, tá? Então a gente precisa de um computador com o Windows. E a gente vai precisar de 2 programas para poder fazer a configuração da central. O primeiro deles é o ICTI Manager da Intelbras.
que faz apenas o controle da comunicação entre o computador e a central. Tá? Então eu preciso ter esse programa instalado. Quando ele está instalado, a gente abre o ICTI Manage, vai aparecer o ícone dele aqui, ó, e ele precisa estar verde. Quando o ícone está verde, significa que ele está conectado com a central e ele está comunicando com a central. Se ele ficar vermelho, significa que ele não está abrindo corretamente. Isso é uma questão de versão do software e versão do Java que está instalado na máquina. Então eu preciso verificar a compatibilidade do firmware, do software da central, com a versão do ICTI que eu vou instalar na minha máquina e também com a versão do programador que depois a gente vai ver. Essas informações a gente consegue ou no manual do equipamento ou no site do fabricante, no caso aqui a Intelbras, que apresenta no site uma tabela de compatibilidade da versão do software das centrais e das versões do ICTI e do programador que a gente vai precisar, tá? Então é preciso se certificar qual é a versão do software que está instalado na nossa central para poder instalar o ICTI e o programador. Aqui eu já abri o ICTI e o ícone dele está verde, então eu estou comunicando com a central. Com isso eu consigo fazer o quê? Eu já consigo abrir esse programador aqui, o programador PC Web, tá? Versão 10.07, que é a versão compatível com esse equipamento. Tá? Ah, professor, e se fosse um equipamento de outro fabricante? Bom, se fosse um equipamento de outro fabricante, eu teria que ter as mesmas informações. O que eu preciso para fazer a configuração desse equipamento? Como eu conecto a central ao computador? Se o computador precisa ser Windows ou Mac ou Linux, vai depender de cada fabricante. E quais softwares ou aplicativos eu preciso ter instalados para aquele equipamento, né? Então, de novo, lembrando, como a gente trabalha com o equipamento da Intelbras, nesse momento, a gente tem os softwares da Intelbras instalados. O ICTI já está rodando e eu estou comunicando com a máquina. Lembrando que eu preciso também, isso é uma informação importante que não está muito clara no manual, tá? Eu preciso ser administrador da máquina para eu rodar esses programas aqui, tá? Senão eles não rodam. Eu vou abrir agora o programador, lembrando que essa é a versão que funciona para esse modelo de central. A primeira coisa que ele me pergunta é se eu quero carregar algum arquivo que eventualmente eu já tivesse salvado, um arquivo de configuração. Eu não quero carregar, então eu vou cancelar essa opção. Vejam que o meu menu não me oferece praticamente nada, tá? Eu preciso vir aqui, a primeira coisa que eu preciso fazer é vir em arquivo, receber programações. O que isso significa? Que eu vou trazer aqui para o meu computador todas as informações sobre a configuração daquela central na qual eu estou conectado. Então eu venho em receber as configurações, aqui me aparece uma lista de todas as configurações que eu estou solicitando, eu vou iniciar, aparece uma janelinha que me dá o andamento, né, do carregamento dessas informações para o computador. Assim que elas carregarem, eu já vou ter acesso a todos os dados de configuração da central. A recepção foi realizada com sucesso, significa que o meu programador é compatível com a central. Normalmente, quando eu tenho uma versão do programador que não é compatível com o firmware da central, quando eu tento carregar as configurações da central, ele dá erro aqui no final desse carregamento. Tá? E aí eu preciso verificar, né, qual é a versão compatível com a central. Aí instalar, né, a versão correta. Aqui ele vai perguntar se eu quero, ele está me avisando que o software que eu carreguei está diferente da versão anterior que tinha sido carregada, né? Pergunta se eu desejo salvar, no momento eu não desejo salvar porque eu não alterei nada ainda, eu só quero verificar como está a configuração da central. Então, aqui vejo que agora já me aparecem as opções que antes eu não tinha habilitadas aqui, porque agora eu carreguei os dados da central. Então, eu venho aqui em portas e vou verificar como que está a configuração dessa central. Ela está carregada com a configuração de fábrica, tá? Então, o que eu devo observar aqui são as configurações de fábrica que a Intelbras coloca na Impacta 68. Se eu vier aqui em ramais, eu vou verificar que eu tenho os ramais numerados de 200 a 231, perdão. Tá? Essa é a configuração de fábrica da Intelbras. Vejam que o ramal 200, a gente tem aqui entre chaves uma informação que é o seguinte, ó, o ramal 200 é o ramal 01 da placa 01, é a primeira placa de ramal. O ramal 201 é o circuito 02 da placa 1. O ramal 202 é o circuito 3 da placa 1.
o ramal 203 é o circuito 4 da placa 1 e aqui encerra a placa 1, depois a gente vem para a placa 2 e assim por diante. Lembrando, eu não tenho necessariamente todas essas placas instaladas e também não necessariamente tenho telefones instalados nessas posições de ramais. Essa aqui é a numeração de fábrica associando um número telefônico aos circuitos. Quando eu for fazer a configuração, eu vou configurar a quantidade de ramais que eu efetivamente vou ter instalado na central e vou, no caso do E1, necessariamente ter que mudar essa faixa de numeração aqui. Tá? Então a primeira coisa que a gente já pode fazer aqui é, baseado nos dados que a operadora nos passou, então a gente vai receber da operadora um número telefônico que é um prefixo de 4 dígitos e os últimos 4 dígitos que serão os dígitos dos ramais, porque o número telefônico tem 8 dígitos, né? Então a gente precisa saber qual foi o número telefônico que a operadora passou. Vamos, por exemplo, dizer aqui que a nossa central é a 3381-5000 e a gente vai ter 32 ramais, então a gente vai ter ramais numerados de 5.000 até 5.031. Tá? Então eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou fazer a alteração desse ramal, eu vou dizer que ele não é mais o 200, ele é o 5.000. Tá? As outras configurações aqui eu vou deixar as de fábrica, porque a gente vai mexer depois, tá? Então eu estou dizendo que o número do ramal, o ramal que era 200, né, que é o primeiro ramal da primeira placa, agora ele passa a ser o ramal 5.000. O primeiro circuito da primeira placa, ele agora passa a se chamar 5.000. Vou salvar essa configuração. Vou mudar o 2001 para 5.001. Eu tenho a opção aqui depois de copiar essas configurações e mudar todos de uma vez só, tá? Eu vou salvar esse aqui. Então agora a gente já tem o 5.000 e o 5.001. Lembrando, eu tenho que fazer a alteração de todos os números de ramais, tá? Por questão de tempo aqui do vídeo, eu alterei esses dois, porque a gente não vai instalar todos os 30 telefones na central nesse momento, mas eu teria que fazer a configuração, a alteração do plano de numeração para todos os ramais, do 5.000 até o 5.031. Salvei, vou fechar essa janela aqui. Agora a gente vai passar para as configurações do tronco E1. O tronco E1 ele tem algumas configurações básicas que já vem de fábrica e tem as configurações que a gente precisa alterar em função dos dados que a gente recebe da operadora. Então, nas programações do E1, a primeira coisa importante que a gente tem que verificar é o tipo de sinalização de linha que a gente vai receber da operadora. Tá? Normalmente existem dois padrões. A gente pode receber a sinalização de linha R2 digital, que é aquela que nós estudamos em telefonia 1, né? A sinalização associada a canal, sinalização de linha e registro. Lembrando que a sinalização de linha é aquela sinalização utilizada para ocupar e liberar os canais. Os canais aqui que nós estamos falando são os 30 canais, os troncos digitais do E1. Então, aqui a gente precisa saber com a operadora se a gente vai receber R2 digital ou RDSI, que é um outro protocolo de sinalização. Em 99,99% dos casos, a sinalização é R2, tá? Mas a gente precisa conferir isso aqui com a operadora. A próxima configuração é o número de dígitos de entrada. O que significa isso? Isso aqui se refere à sinalização numérica. Qual é o número telefônico que a operadora vai mandar quando alguém liga para algum ramal do nosso PABX? Lembrando que quando a gente tem o E1 instalado e configurado, a gente tem a possibilidade de fazer o DDR, descagem direta a ramal. Qualquer usuário de telefonia pode ligar para o nosso PABX diretamente para um ramal, porque o número do ramal passa a fazer parte do plano de numeração da operadora. Então, nesse caso, a gente não precisa de telefonista para atender as chamadas, né? E como o prefixo do PABX é sempre o mesmo na chamada, só muda o número do ramal que está sendo chamado, a operadora nem sempre vai mandar o número completo. Por exemplo, 3381-5000. Ela pode mandar só os 4 últimos dígitos, os 5.000 que identifica o ramal. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente está usando a configuração com 4 dígitos de entrada, porque a operadora está mandando só 4 dígitos, ela não está mandando o prefixo. A mesma coisa para as cifras de saída, a gente vai manter 4 dígitos. Identificação de assinante, isso aqui é quando a gente quer fazer a identificação do número que está ligando para o nosso PABX, né? Essa configuração é também de acordo com a operadora, a gente vai configurar em que momento da troca de sinalização numérica a gente vai pedir
a identificação do assinante. Tá? O comum é pedir após o primeiro dígito. Se a gente não vai fazer identificação de assinantes, a gente não faz essa solicitação. O sincronismo do clock da placa de E1, aqui a gente tem que deixar sempre como escravo, porque o sincronismo mestre é sempre da central pública. A gente precisa dizer para a nossa central quantos canais do E1 a gente vai configurar. Novamente, aqui a gente depende da quantidade de canais que a gente contratou da operadora. A gente pode contratar um E1 com 30 canais, ou com 20 canais, ou com 10 canais, dependendo da necessidade da nossa central. Aqui eu vou configurar 30 canais, então eu vou marcar do 1 ao 30, tá? Significa que eu estou criando 30 canais no E1. As próximas configurações são os tipos de sinais de registro que a gente responde para a operadora em caso de alguém ligar para um número inexistente, um ramal que não existe na nossa central, em caso de congestionamento ou em caso de bloqueio de chamada a cobrar, quando a gente não quer receber chamada a cobrar, tá? Então são sinais de registro. Aqui novamente, esses campos têm que ser confirmados com a operadora. Agora a gente vai para a configuração DDR. Então eu preciso dizer para o meu PABX qual é o prefixo que a operadora me passou. Aqui a gente recebeu o prefixo 3381. O ramal DDR, a gente vai começar com 5.000. E a gente precisa dizer, quando alguém ligar para o número 3381 5.000, qual é o ramal que vai atender? Eu quero que atenda os 5.000 ou 5.000. Então agora eu vou criar, vejam que eu selecionei e eu adicionei. Então eu criei um ramal atendedor. Quando alguém ligar para o meu PABX, cujo número é 3381 5.000, o ramal que atende é o 5.000. Se eu clicar em adicionar, ele já adiciona o próximo, tá? Então ele criou agora o atendedor para o 5.001, é o 5.000. Tá? Então, agora a gente já tem, né? Lembrando que lá na configuração de ramais eu só alterei 2, eu deveria ter alterado todos os 32 ramais, né? E aí eu vou adicionando aqui e ele vai incrementando, tá? As outras configurações aqui embaixo, temporizações do E1 e temporizações RDSI, isso aqui são configurações a nível de desenvolvedor, tá? Na instalação do E1 a gente não mexe nessas configurações. Então eu vou salvar. Ó, vejam que ele está me avisando que serão criados 30 juntores digitais, tá? Porque eu estou criando o E1, então agora eu criei os 30 canais digitais do E1. Com isso eu consigo vir agora em roteamento, que é a próxima etapa, lembrando que todo esse passo a passo completo está no roteiro que vocês vão receber. Tá? Eu venho aqui agora ó, em configuração de feixe, porque a gente criou um feixe 1, certo? Então agora eu tenho aqui, ó, a central vem de fábrica com o feixe analógico. E eu vou criar um novo feixe, que eu vou chamar de E1, eu posso dar o nome que eu quiser aqui. Vou criar o juntor digital, porque o E1 é um juntor digital. Vejam que aparecem aqui, ó, 30 troncos digitais. Tá? Eu vou associar todos eles, ó. Então eu associei. Essa numeração é interna, tá? É do software interno do equipamento. Eu associei todos os 30 troncos digitais do E1 a esse feixe, que é um caminho de saída, né? O feixe que eu chamei de E1. Vou salvar. Então agora eu já associei o meu E1 a esse feixe digital que eu criei. O que eu preciso fazer agora? Associar uma rota, um código de acesso, que é aquele número que o ramal vai discar para fazer uma chamada externa usando o E1. Então eu venho aqui, associação de feixes a rotas. A rota automática, que no caso da Intelbras é o código 0, vejam que de fábrica ele está como feixe analógico, eu vou colocar o E1. Então eu estou dizendo para o meu PABX que a rota automática, o acesso à central pública via código 0, ele vai ser feito usando o E1 e não o tronco analógico. Novamente vou salvar aqui. E agora eu preciso fazer o quê? Dar acesso aos ramais a essa rota automática. Tá? Então eu venho de novo em portas, ramais. Venho aqui no ramal, né? 5.000, que é o primeiro que eu criei. Vejam que eu tenho a opção aqui, ó, de feixes de saída. Esse ramal, como ele está configurado de fábrica,
aqui, reparem que eu tenho rota automática, feixe analógico. Eu não quero que ele use o tronco analógico quando ele discar 0, eu quero que ele use o E1. Então eu vou fazer isso aqui, essa configuração, e vou salvar. Vou fazer o mesmo para o 5001, ele vai acessar o E1, vou salvar. Teria que fazer isso aqui para todos os ramais, né? Tem a opção de copiar e colar para ficar mais rápido. Por questão de tempo eu não vou fazer isso aqui. Vou fechar. Então eu fiz todas as configurações que eu precisava, desde a alteração do número dos ramais, a criação do E1, configuração do E1 de acordo com os dados da operadora. Criei o feixe digital a partir do E1 que eu instalei, associei uma rota a esse feixe, a rota 0, e dei acesso dos ramais a essa rota 0. Então, o que eu preciso fazer agora? Salvar esse arquivo com as alterações que eu já fiz, né? Então, eu viria aqui em arquivo e salvar, criar um nome. Eu não vou fazer isso agora porque eu já tenho vários arquivos criados, eu não preciso fazer. Mas por que é importante salvar esse arquivo? Porque se eu tiver algum problema de configuração da central futuramente, eu posso simplesmente carregar esse arquivo novamente e não ter que fazer todas essas alterações. Tá? Aqui eu vou cancelar porque eu não quero salvar, eu já tenho esse arquivo salvo anteriormente. Mas vejam, eu fiz todas as alterações aqui no programador, mas eu não alterei na central ainda. Para que as alterações sejam feitas na central, eu preciso enviar as programações. Então eu venho aqui em enviar as programações. Repare que aparecem só marcadas aqui as alterações que eu fiz em relação às alterações de fábrica. Eu vou iniciar a transmissão. Então ela vai transmitir. A transmissão foi feita com sucesso. Se a gente reparar agora na central, a gente vai ver que ela vai reiniciar. Reparem aqui que o LED da CPU começou a piscar rapidamente. E na placa de E1 também, ela está reiniciando, porque a gente fez alterações. Então a central ela vai reiniciar e vai carregar essas alterações que eu fiz. Se a gente fez as alterações corretamente, as configurações de acordo com o que a gente queria, o nosso link E1 vai funcionar. O que significa isso? Eu vou conseguir ligar de outra central para a minha central para qualquer ramal e eu consigo ligar da minha central para fora usando o E1. Pessoal, então a gente fez todas as configurações, transmitimos para a central. Antes de gravar o vídeo aqui, eu fui fazer um teste e a gente estava recebendo chamadas normalmente no PBX configurado, tá? Chamadas DDR, né? Então eu consigo ligar da outra central para qualquer ramal dessa central que a gente configurou. Nós temos dois ramais instalados aqui, o 5000 e o 5001. Lembrando que numa instalação real a gente teria todos os ramais instalados, né, fisicamente, e teríamos feito a configuração para todos eles. Quando eu fui fazer o teste de chamada de saída, eu fui ligar dos ramais do PBX que nós configuramos para outra central, veio a informação de troncos ocupados. Eu não consegui fazer a chamada. Voltei no programador, refiz o passo a passo da nossa configuração e reparei, vocês olhem aqui no computador, que tem um campo aqui que eu acho que eu até não falei no vídeo anterior, então foi bom que isso aconteceu, que é o tipo de ocupação dos canais do E1 que a gente vai fazer. A gente tem dois tipos de ocupação, tem três, crescente, decrescente ou rotativo. O que significa isso? O E1 ele tem 30 canais. Quando algum ramal disca 0, ele está solicitando um canal E1 para fazer uma chamada externa. Desses 30 canais, qual canal a central vai ocupar para aquela chamada? Ela precisa de uma certa lógica de ocupação desses canais, né? Lembrando, eles são numerados de 1 a 30. Então a numeração crescente significa o quê? Que ela vai pegar o primeiro canal, aliás, livre. Se todos estiverem livres, ela pega o 1, se o 1 estiver ocupado, ela pega o 2 e assim por diante. Se eu marcar como ocupação decrescente, ela vai procurar primeiro o 30, depois o 29 e assim por diante. E o rotativo, ela vai fazendo uma ocupação aleatória desses canais. O que acontece quando eu reabri o programador aqui é que esse campo aqui ele não estava marcado. Eu acho que é um bugzinho que tem aqui no programador, porque, ó, vejam, ele estava assim, ó, nenhum tipo de ocupação. Não tem sentido eu estar com nenhum tipo de ocupação, porque se eu configurei o E1, se eu criei o feixe, eu criei a rota e eu dei acesso dos ramais à rota, eu quero ocupar esses canais. Então eu remarquei aqui para crescente, salvei e reenviei esse arquivo para a central, ela reiniciou. Então agora sim a gente tem tudo funcionando. E aí a gente vai para os testes funcionais, para validar a nossa configuração.
Primeiro, então, eu vou agora simular uma chamada de entrada. Eu vou ligar da outra central para a central que nós configuramos. E vou ligar para os dois ramais, tá? Então, eu vou ligar dessa central primeiro para o ramal 5000 lá na nossa central. O ramal 5000 está tocando, eu vou atender. Alô? Ok, tchau. Então, a chamada completou. Tocou de novo porque eu não tinha desligado aqui o ramal que originou a chamada. Agora eu vou ligar para o ramal 5001 para a gente ver que o DDR está funcionando, né? Porque DDR significa que qualquer ramal pode receber diretamente uma chamada externa. Eu liguei antes para o 5000, agora eu vou ligar para o 5001. Está tocando o ramal 5001, eu vou atender a chamada está em curso. O assinante A desliga, tom de ocupado aqui, ramal 5001 desligado. Então eu fiz o teste de chamada de entrada, agora eu vou realizar o teste de chamada de saída. Eu vou testar se os nossos dois ramais que a gente configurou conseguem fazer chamada. Então eu vou ligar para o número externo, que é o número da outra central que está configurado aqui. Tá? Primeiro do ramal 5000 eu vou ligar para a outra central. Tem que tocar o telefone lá na outra central. E ele não tocou. Agora tocou. Eu devo ter digitado alguma coisa errada aqui no teclado na hora de fazer a chamada. Então vejam, eu estou ligando do nosso ramal 5000 que a gente configurou para um telefone externo. Seria um telefone da rede pública, né? Então, chamada completada, a gente está conversando, eu vou desligar a chamada. Então o meu ramal 5001, ele recebe chamada externa, ele realiza chamada externa. Eu vou testar o 5001. A gente já viu que ele realiza chamada externa. Agora a gente já viu que ele recebe chamada externa, agora eu estou testando a geração de uma chamada externa. Então veja que tocou aqui no outro telefone, eu esqueci para o outro número, e o ramal está em conversação com o número externo. Tá? Então esse teste valida a configuração que a gente fez do E1. Tá? O nosso DDR está funcionando, a gente tem os ramais configurados, os 30 troncos devidamente instalados e configurados, e a nossa central está funcionando. Tá? Lembrando que a gente salvou esse arquivo. Se não tivermos nenhum problema na central, ela vai continuar funcionando, porque uma vez configurada, né, ela vai funcionar sempre. Lembrando que a gente falou no primeiro vídeo, no início, muito importante a qualidade da conexão física da central, porque essa central vai ficar durante muitos anos funcionando e a gente espera que essa conexão permaneça sempre boa, para que a gente não tenha problema de perda de alinhamento no enlace. E é isso.